Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso na presença do Senhor. E esse ano, o ano da bênção, Deus gerou no nosso coração realmente uma palavra que vai ecoar de uma forma assim muito poderosa e reveladora sobre a igreja do Senhor. Então fique muito atento, como eu falei há pouco, não apenas para entender de forma intelectual, mas de receber uma revelação de forma espiritual. Amém? É muito importante que você esteja ligado. E para nós estarmos ligados, queridos, deixa eu também já falar algo. Não abra mão das suas disciplinas espirituais. Muitas vezes as pessoas chegam num culto e às vezes elas não recebem uma revelação. E claro que está tudo pronto para receber, está tudo preparado, louvores abrindo caminho, a palavra que gera fé, tudo está preparado e pronto. Mas às vezes há pessoas que parece que não tem a revelação. E por que às vezes não tem? É porque não tem se preparado para receber. Como que é essa preparação? É a sua devocional. Então você precisa, já durante a semana, estar buscando o Senhor, orando diariamente, lendo a palavra diariamente, ruminando a palavra de Deus que é liberada para você. Amém? Às vezes, como eu falei, já falei algumas vezes, não tem problema de você ter a sua própria devocional, os seus textos. Aliás, é necessário que você tenha a sua leitura, o seu caminho, o seu trajeto também pessoal diante de Deus, com textos que o Senhor mesmo vai entregar para você. Não tem problema nenhum, pelo contrário, isso é saudável e é esperado que você produza, escave isso na presença de Deus. Mas é preocupante quando às vezes nós passamos uma semana inteira e nós não refletimos, nós não meditamos no que Deus está falando, a igreja dele. Amém? Quem está comigo aqui? Então nós recebemos uma palavra na virada. Antes da virada nós recebemos uma carta pastoral. E eu falei, guarde essa carta. Eu que sou aquele quem fui inspirado para escrever, eu leio a carta. Por quê? Porque senão eu esqueço também. Pastor, mas claro, mas alguém já disse que não há memória tão privilegiada quanto uma caneta e um papel. Não há, não é verdade? Então eu tenho a carta aqui, imprima a carta. Ou se você não quiser imprimir, mas tem a carta, rumine aquilo que está lá. Tem uma palavra profética sobre a sua vida. Na virada foi liberada uma palavra sobre a sua vida. E aí durante a semana, o Bom Dia, Queridos Amorosos, eu fiz todo ele em cima do quê? Da palavra que nós pregamos. Por quê? Para sedimentar, para consolidar, para haver o quê? Meditação. A palavra de Deus, ela não é apenas para ser lida, ela é para ser meditada. E uma palavra de domingo, se eu pregar e você apenas ouvir e não meditar, ela se perde, não aguenta uma segunda-feira. Desculpa a franqueza, e não é para acontecer isso, e não deveria acontecer, mas tem que ter, diga, meditação. O que é meditar na palavra? Não é apenas ler, é aplicar a palavra na sua prática, na sua realidade, é pronunciar a palavra novamente, pega a palavra e pronuncia audivelmente, verbaliza, volta no texto. Pastor, o senhor falou de Provérbios 10, 22. Aí você, em vez de ler só o versículo 10, 22, você lê o capítulo 10 de Provérbios. Eu li o capítulo 10, embora Provérbios tem, cada versículo é quase que uma pregação única, não é? Mas você pode fazer isso, porque nós citamos textos aqui, Efésios 1, 3, nós citamos sobre as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nossa, que maravilha!
Aí você pega esse texto de Efésios 1:3 e você vai ler não apenas o verso 3, você vai ler o capítulo 1 inteiro de Efésios. Ai, que maravilha, eu vou ler, então, não só o capítulo todo, eu vou ler Efésios todo. Amém? Quem está entendendo? Então dilata, amplia, mas passe pelas bases através das quais Deus está gerando um mover profético na vida da igreja. Amém, Jesus? Quem está entendendo isso? Então, evite ficar difuso. Agora me deu na telha de estudar sobre isso. Amém, querido? Se Deus está direcionando, quem sou eu para falar que não? Mas escave naquilo que Deus está falando com você por meio da palavra profética que foi liberada sobre a sua igreja. Rumine, medite, esteja realmente escavando, esteja aprofundando. Eu farei minha parte. Vou voltar na mesma palavra muitos domingos aqui, exatamente para ver sedimentação, consolidação, meditação, para que a gente realmente não perca a visão, a direção de Deus, porque é fácil. E às vezes o que nos desvia não são coisas ruins, são coisas boas, mas fora de tempo. O tempo agora é nós focarmos naquilo que Deus está nos trazendo de forma reveladora, iluminada, para que como igreja nós cresçamos e tenhamos uma revelação ainda maior sobre a bênção do Senhor. E hoje, no culto da família, nós estaremos falando com a igreja por meio de uma palavra que tem como título Famílias Abençoadas. Amém, Jesus? Quantos têm uma família abençoada? Diz amém. Aleluia. Eu ia perguntar assim, quantos querem ter? Mas eu creio que pela fé você já tem. Amém. Ainda que você falar, pastor, não está nenhuma Brastemp, mas eu creio que pela fé você em Cristo Jesus já tem essa família abençoada. Amém, Jesus. Famílias abençoadas. E eu queria trazer a primeira consideração sobre estas famílias chamadas abençoadas e dizer que elas são aquelas que, pela fé, elas permanecem debaixo da graça de Cristo, onde as bênçãos são extraordinariamente abundantes. Amém? Então a sua família, sendo abençoada, é aquela que permanece debaixo da graça de Cristo, onde as bênçãos do Senhor são extremamente abundantes, extraordinariamente abundantes. Amém? Diga, esta bênção está sobre mim, sobre a minha casa. Famílias abençoadas são aquelas que pela fé assumem uma posição em Cristo, pois se assentam nas regiões celestiais com Ele. Lembre-se, famílias abençoadas não são aquelas que não têm problema, mas tendo problema, não ficam aterradas, não ficam ligadas àquilo que está aqui embaixo, mas verticalizam, sabem que em Cristo podem estar assentadas com Ele nas regiões celestiais. E o que significa isso? O problema está aqui, nós não negamos que ele existe, mas nós estamos assentados acima deles. Você vai olhar o seu problema não, de baixo para cima ou de igual, você vai olhar de cima para baixo, porque a sua e a minha fé, e a fé que estará sobre a nossa casa, é aquela que em Cristo nos leva a sentar acima dos problemas, acima das necessidades, acima deste mundo, acima do pecado, como diz aquela canção, não é? Quem está comigo aqui pode dizer amém? Amém. Famílias abençoadas são aquelas que pela fé se apropriam das bênçãos ou de todas as bênçãos espirituais com as quais Cristo já as abençoou. E eu queria que você abrisse comigo, não vai ser o nosso texto-chave, porque nós teremos vários textos, mas esse texto, querido, se eu fosse você,
eu tenho uma Bíblia aqui, digital, e eu já tenho uma ferramenta nessa Bíblia que marca de cor. Então marque aí esse texto, porque é um texto que nós estaremos citando muitas vezes, que é de Efésios. Abra comigo em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3. Amém? E diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Então vamos repetir, diga assim: bendito, diga bendito, seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Dá uma pausa aqui. Quantas bênçãos? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões. Então diga assim: com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Então famílias abençoadas são estas que se apropriam de todas as bênçãos espirituais com as quais Jesus as abençoou. E isso é algo feito por fé. Por isso nós falamos pela fé. E nós não podemos abrir mão disso. Pela fé, também essas famílias abençoadas são aquelas que agem, falam, profetizam e fazem resoluções. Então, em 2023, querido, você precisa entender que a sua família abençoada é aquela que age, ela se move pela fé. A fé não é simplesmente uma percepção subjetiva. Eu tenho intenção. Não, a fé age. A fé, ela faz, ela realiza. Até porque a fé sem obras, ela é. Então, uma fé que não tem obras, ela é nascida morta. Nós precisamos entender que essas famílias abençoadas, elas pela fé agem. Elas agem segundo a palavra de Deus. Se a palavra diz, então eu faço. Então elas agem, mas as famílias abençoadas, elas falam, elas profetizam e elas fazem resoluções. O que são resoluções? São os alvos. Amém, Jesus? Outra coisa que eu quero estimular também a igreja é que faça assim, como pastor também, a minha Bíblia está aqui e meu alvo está aqui. Pastor, eu tenho medo. De quê, querido? De perder meu alvo na igreja. Ué, o que tem? Aí o irmão vai olhar, vai ficar olhando assim, o que eu pus aqui? Então faz igual o pastor Douglas, escreve o seu alvo em inglês. Poucas pessoas talvez tenham o domínio desse idioma. Então, eu vou fazer em árabe. Então, querido, você pode ter assim, e escreve ele em outro lugar, para você ficar mais no recôndito do tabernáculo. Aí põe a sua foto aqui, olha que foto legal, da sua família. Mas o que é isso? É resolução. O que é resolução? Alvo. Pastor, mas alvo é bíblico? Sim, Paulo disse, eu não corro sem alvo, eu não corro sem meta. Então, famílias abençoadas, aquelas que têm meta, têm alvo. Elas começam em 2023, elas sabem aonde elas querem chegar no final de um período. Pastor, eu deixo a vida me levar, a vida leva eu. Eu não faço alvo. Então você está mirando. Não miro não, mira. Você está mirando no nada. E quem mira no nada certamente alcançará. Vai acertar em cheio quem mira no nada. Então, famílias abençoadas, elas fazem resoluções. Amém? Glória a Deus, até aí.
Agora preste bastante atenção, porque a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer a igreja, ela vai se basear agora, mais do que essas coisas, ela vai se basear em três verdades que essa família não pode se esquecer. Então eu quero dizer que, sobretudo, famílias abençoadas são aquelas que não se esquecem, jamais se esquecem de três verdades. A primeira verdade é que a bênção de Deus enriquece. Famílias abençoadas são aquelas que jamais, em tempo algum, nunca se esquecem de que a bênção do Senhor enriquece. Diga assim: a bênção de Deus enriquece. Nós já citamos, e vai ficar aqui, para ninguém esquecer, Provérbios 10, 22, vamos ler? A bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Então, a bênção do Senhor enriquece. Famílias abençoadas jamais se esquecem dessa primeira verdade. A primeira verdade é: a bênção enriquece, ou a bênção de Deus enriquece. A bênção do Pai é um sinal evidente do seu amor para conosco. E eu quero te falar nessa manhã que tudo que o amor toca, enriquece. Eu vou repetir: a bênção de Deus é um sinal do favor, é um sinal evidente do amor de Deus para conosco. E tudo que o amor toca, enriquece. Eu quero falar nessa manhã que ninguém, quantas pessoas? Ninguém jamais permaneceu o mesmo depois de ser abençoado por Deus. Amém, Jesus? As pessoas podem até olhar para você e achar que você aparentemente é o mesmo, mas você não é o mesmo, porque Jesus já o abençoou. Então ninguém jamais permaneceu o mesmo depois de ter sido abençoado por Deus. E eu quero trazer alguns exemplos aqui. Como o nosso tempo é curto, eu quero falar aqui de exemplos dos patriarcas, ou melhor, dos dois primeiros patriarcas, que é Abraão e Isaac. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou acompanhasse a leitura de Gênesis 12, de 1 a 2, e diz assim, Gênesis 12, 1 e 2. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Então aqui é a chamada de Abraão, até então chamado de Abrão. E Deus está falando: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu ainda lhe mostrarei. Aí Deus, ele dá uma ordem, por isso que eu falo, a fé age. Se Abraão tivesse ficado em Ur dos Caldeus, nada disso teria acontecido. Mas como ele creu, isso foi imputado pela justiça, ele agiu. Quem crê, age. Amém? Então Abraão, ele saiu. Mas depois da ordem, Deus dá o quê? Uma promessa. Promessas são condicionadas. Então Deus dá uma promessa: eu farei de você uma grande nação. Ele era uma grande nação? E ele se tornou uma grande nação? Então ninguém jamais que recebe uma bênção permanece o mesmo. Abraão não era uma grande nação. Deus falou: eu farei de você uma grande nação, e eu o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. O nome de Abraão não era grande até então, mas passou a ser grande o nome dele. E não apenas ele recebeu uma bênção, mas aí também ele passou a ser uma bênção. Então ninguém, vou repetir, jamais permaneceu o mesmo depois de ser abençoado por Deus. Por quê? Porque o amor, a bênção
Diga enriquece. Diga a bênção enriquece. Famílias abençoadas não se esquecem que a bênção do Senhor, ela enriquece. Famílias abençoadas sabem que se a bênção tocar nelas, elas jamais serão as mesmas. E eu quero profetizar que a bênção do Senhor já está tocando na sua vida, já está tocando na sua casa, já está tocando no seu casamento, já está tocando nos seus filhos, já está tocando na sua parentela. A bênção de Deus já está sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém, Jesus? Mais um exemplo de que ninguém jamais permanece o mesmo depois de ser abençoado por Deus. O filho de Abraão, Isaque. E eu queria que você acompanhasse a leitura, ou se você quiser abrir, Gênesis 26, 12 e 13. Gênesis 26, 12 e 13. E a Bíblia diz assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Então, o filho de Abraão, chamado Isaque, ele estava peregrinando e passou por uma terra, a terra dos filisteus. E ali ele teve alguns problemas, mas ele chega numa região chamada Gerar. E a Bíblia diz que naquele tempo havia fome também sobre a terra, estava tendo sequidão, e em Gerar era uma região árida. Então era um tempo de fome, pouca chuva, e a região era árida. Mas a Bíblia diz que Isaque, no mesmo ano, ele colheu o que plantou. E ele colheu na proporção cêntupla. Ele colheu a 100 por um. Eu profetizo que nesse ano 2023, você vai plantar e você vai colher a 100 por um no nome de Jesus. Porque a bênção do Senhor Deus está sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças. E tudo que a bênção toca enriquece. Querido, jamais, em tempo algum, ninguém que foi tocado pela bênção do Senhor permaneceu o mesmo. É promoção, é crescimento. Amém, Jesus? Quantos se apropriam dessa verdade em nome de Jesus? Famílias abençoadas são aquelas que jamais se esquecem disso. Mesmo passando por Gerar. Há pessoas que estão preocupadas esse ano, pastor. Mudou o governo e tal, vai voltar o imposto tal, não sei o que. Querido, eu não sei o que vai acontecer, mas que nós, povo de Deus, vamos prosperar, isso não tem dúvida. Sabe por quê? Porque Isaque, ele não prosperou porque o vento soprou a favor, porque choveu, porque a terra era boa, porque tinha calcário, tinha NPK, nitrogênio, fósforo e cálcio, adubo para adubar. Não é porque o governo daquela época fez um pacote de larga escala de financiamento para os pequenos e médios produtores. Vamos ver no texto aqui, vamos lá. Recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Por que ele prosperou? Não foi por causa do financiamento do banco, não foi por causa da chuva, não foi por causa da terra boa, não foi porque o vento soprava a favor. Não, por quê? Você vai prosperar não é por causa do partido A, partido B, do programa A, do programa B, do pacote A, do pacote B. Você vai prosperar porque o Senhor te abençoa. Quem está recebendo isso em nome de Jesus? Sabe por quê? Pastor, mas isso foi com Isaque. Ei, Paulo vai falar em Gálatas 3, que todos que creem são filhos de Abraão. Então você é como um Isaque hoje. Você é filho de Abraão. Então a mesma bênção que estava sobre Abraão está sobre a sua vida. Porque a bênção dele estava sobre Isaque, estava sobre Jacó, estava sobre os 12. Depois veio se estendendo a cada um de nós. E é aqui que eu entro. Então, a bênção, a primeira verdade que a família abençoada não pode se esquecer é que a bênção enriquece. Diga, a bênção enriquece. Ela enriqueceu Abraão, ela enriqueceu Isaque, ela enriqueceu essa pessoa que está do seu lado aí. Olha bem para ela e fala assim: nossa, hein? Você está podendo. Fala assim para ela.
Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Aleluia. Segundo aos Coríntios 8, 9 diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Vou repetir. Pois vocês conhecem a graça, diga, conhecem a graça. Famílias abençoadas conhecem a graça. Famílias abençoadas não se esquecem que a bênção enriquece. Famílias abençoadas não se esquecem que estão em Cristo. Então conheceram a graça, reconhecem que a bênção enriquece, elas estão aqui. Então Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que por meio da sua pobreza nós fôssemos ricos. Amém? Agora preste atenção, às vezes a pessoa acha, pastor, mas eu vou ficar rico. Às vezes a gente restringe a riqueza só a dinheiro. Alguém disse assim, a pessoa é tão pobre que só tem dinheiro. Uma pessoa que só tem dinheiro, ela não tem alegria, não tem felicidade, não tem paz, não tem sono, não tem saúde. Ela é rica, tem muito dinheiro, não tem paz, não tem alegria, não tem sono, não tem saúde, não tem. Ela é rica. E você está entendendo então onde o texto quer nos levar? Porque Jesus, ele não se fez pobre só de bens materiais, embora ele abriu mão disso tudo. Ele fez de doença, de tudo que não prestava, para que nós pudéssemos ser promovidos. Quem está recebendo isso nessa manhã? Então, exemplo de Abraão, exemplo de Jacó, mas exemplo para todos os filhos de Abraão na fé. Quantos filhos de Abraão na fé nós temos aqui? Então, isso está sobre a sua vida, está sobre a sua família. Receba isso, em nome de Jesus. Amém? Então, a primeira verdade nós falamos, a primeira verdade é que a bênção enriquece. A segunda verdade que uma família abençoada não pode se esquecer, é que a bênção permanece. Diga, a bênção permanece. Diga, a bênção permanece. Porque se tudo que o amor de Deus toca enriquece, o que ele produz permanece. Tudo que a bênção de Deus toca enriquece, tudo que ela produz permanece. Por quê? Porque a bênção do Senhor, ela não acrescenta desgosto. Ela não é bênção hoje, amanhã não é mais. Se uma bênção é bênção hoje, amanhã não é mais, desconfie que ela não veio de Deus. Ela veio na sua cabeça. É na obstinação, tentando forçar uma porta que Deus não abriu. E nós não seremos obstinados, porque isso é um pecado terrível. Nós creremos como cremos na palavra de Deus. Nós somos, temos e podemos o que a Bíblia diz que nós somos, temos e podemos. Ninguém vai ser obstinado. Ah, Deus, abre essa porta, abre essa porta. Isso é obstinação. Aí hoje é bênção, amanhã não é mais. Tem alguma coisa errada nisso? Não. A bênção permanece, diga, a bênção permanece. Famílias abençoadas não se esquecem que a bênção permanece. E a bênção do Pai é uma expressão segura do seu amor. E tudo que o amor produz permanece. Mas quando nós olhamos para a palavra e para a graça, nós entendemos que a graça plena é Jesus. E nele, em quem? Em Jesus, reside, está todas as bênçãos de Abraão. E as bênçãos de Abraão chegaram a nós e permanecem de geração em geração. Eu quero te falar aqui em nome de Jesus, que essa graça plena que está em Cristo, nos faz sermos enxertados em Abraão. E todas as bênçãos que estavam sobre Abraão estão sobre nós. Mas não somente sobre nós, mas também sobre a nossa descendência. Eu profetizo que a bênção do Senhor vai sobejar sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre as gerações futuras, porque essa é a vontade de Deus. Gálatas 3, 13 e 14. Gálatas 3, 13 e 14, se você quiser abrir, quiser acompanhar.
A Bíblia diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então veja, aqui é o sacrifício vicário, substitutivo. Jesus, ele não experimentou maldição, nele não havia maldição, mas ele se fez maldito quando foi pendurado no madeiro no nosso lugar. Com qual fim? Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Então a bênção de Deus já chegou sobre a sua casa, porque você está em Cristo. Cristo foi pendurado no madeiro, ele foi vilipendiado, ele foi martirizado, ele foi moído, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E agora você pode gozar de vida, de bênção, de cura, de restauração, de libertação, porque todas essas obras foram liberadas em Abraão e vêm chegando agora para aqueles que creem. Quantos creem aqui? Aleluia. Diga assim: para que a bênção de Abraão chegasse na minha vida em Cristo Jesus. Então uma bênção que chega na sua vida por meio de Cristo, ela não acaba. Como diz aquela canção, né, da Mariana: o tempo chegou e não vai acabar, né? O tempo chegou, o tempo da bênção chegou e não vai acabar. A bênção, ela permanece. Amém, Jesus? Quantos têm uma família abençoada? Então a família abençoada é aquela que crê e não se esquece que a bênção, ela enriquece, que a bênção permanece. Diga: enriquece, permanece. E agora a terceira verdade, para a gente fechar. A terceira verdade que uma família abençoada jamais pode se esquecer é que a bênção de Deus, ela é insubstituível. Ela não pode ser trocada, ela não pode ser vendida, ela não pode ser barganhada. Esse texto aqui que nós citamos vai ser o texto-chave do ano, Provérbios 10, 22. Essa versão é a Nova Almeida atualizada. Mas eu pesquisei em outras versões, achei uma versão interessante também. É o mesmo sentido, mas olha só o que diz na nova tradução, na linguagem de hoje, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Eu vou repetir, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. A bênção do Senhor traz prosperidade, e nenhum, diga nenhum, nenhum esforço pode substituí-la. Amém, Jesus? Preste atenção, se a bênção do Pai revela a sua graça, então o homem não a obtém pelos seus próprios recursos, pelos seus próprios esforços, mas ele recebe pela fé. Então, se a bênção de Deus, ela vem, ou ela revela uma graça de Deus, ela é proveniente da graça de Deus, o homem, eu e você, não a obtemos pelos nossos recursos. Lembre-se de Isaac. Isaac recebeu a bênção, não porque ele foi diligente, não porque ele tinha os melhores aparatos, não porque, teve recurso, não, porque o Senhor o abençoava. Então, nós também não obtemos as bênçãos pelos nossos próprios recursos ou esforços, mas recebemos pela fé, diga, pela fé. Então famílias abençoadas, elas sabem que a bênção do Senhor vem pela fé, e então não pode ser substituída, não pode ser vendida, não pode ser trocada, porque nenhum esforço foi suficiente para obtê-la. Eles receberam por meio da graça de Deus. Por isso eu tenho dito que o que nós recebemos do céu não pode ser trocado por aquilo da terra. O que nós recebemos do céu não pode ou não podemos trocar por algo aqui da terra. Você está entendendo isso?
Então, uma bênção que vem de Deus não é uma bênção terrena. Ela pode se materializar em algumas coisas físicas, mas a bênção ela é celestial, ela está em Cristo, nas regiões celestiais. Então preste atenção, essa bênção você não pode barganhar por algo terreno, algo que está ligado ao imediatismo, ao materialismo. E eu queria agora trazer um exemplo, o exemplo de Esaú. Abra comigo a sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25, versículo 27. Amém? Gênesis 25, 27 em diante diz assim: cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Então jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Quantos conhecem essa história? Eu creio que a maioria de nós conhece essa história. Os filhos de Isaque e de Rebeca. A Bíblia relata que eles eram os descendentes, Esaú e Jacó, os gêmeos. Eles nasceram e cresceram os meninos, a Bíblia relata. Havia aqui um dilema na família, porque o pai parece que tinha uma predileção pelo filho mais velho, né? Porque era caçador e ele se alimentava da sua caça. A mamãe, porque o outro era mais de tenda, então ficava mais junto com ela, ela tinha uma predileção para o filho mais novo. Então, enquanto Isaque tinha uma certa afeição a mais por Esaú, Rebeca tinha uma afeição a mais por Jacó. Mas a Bíblia diz que eles cresceram e, evidentemente, havia uma palavra, havia um princípio. O princípio é que o mais velho, ele era detentor de uma herança. E a herança, querido, naquela cultura, e isso foi incorporado desde aqui dos antigos até muito tempo depois, que é um direito que assiste o primogênito. E o primogênito, ele tinha por direito a bênção dobrada, ou seja, uma porção dobrada da herança do pai. Quem é primogênito aí? Quem é o primeiro filho da sua... Eu sou primogênito. Amém? Então você que é primogênito, se você tivesse nascido nesse contexto aqui, você teria direito à herança, a parte dobrada dos bens da herança que lhe cabia. Então não somente isso, mas também que a bênção era tamanha que esse primogênito se tornaria o líder da sua família. Então a primogenitura concedia direito à porção dobrada da herança e ainda ele ser líder da família. Isso no aspecto natural, mas fora no aspecto espiritual. Mas simplesmente por causa de uma necessidade básica, que era a fome. E quem já estudou a pirâmide de Maslow sabe que a necessidade mais básica do ser humano é a fisiológica, é a fome. E então, querido, não vá no supermercado com fome.
não vá no supermercado de Deus com fome. Não nesse sentido. Por quê? Porque muitas vezes, por causa de apetites físicos, materiais, nós abrimos mão de uma grande bênção que Deus tem para nós. Uma moça pode vender a sua pureza por causa de um apetite. Um homem pode vender a sua vida profissional e tudo por causa de uma noite, de um devaneio, de uma droga. Um homem pode vender o seu princípio por causa de uma promoção, de um valor. E assim segue. Tudo que é ligado às coisas materiais e físicas, e aqui Esaú simboliza exatamente isso. Ele falou assim: eu estou morrendo de fome. O que me adianta o direito de primogenitura? E aí ele o que fez? Vendeu e desprezou o direito de primogenitura. E a Bíblia vai dizer mais adiante, lá em Hebreus, abra comigo lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 12, 16 a 17. Diz assim: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Porque depois que ele vendeu, ele chorou, porque Isaac abençoou Jacó com a bênção do primogênito. Eu quero te falar nessa manhã que a bênção do Senhor, ela é insubstituível. Aquilo que é seu é seu. Jesus é o primogênito entre os que dormem. Então Jesus está em você. Não aceite menos do que aquilo que Jesus preparou para você. Não troque, não barganhe, não venda o seu direito de primogenitura. Sabe, pessoas estão vendendo e depois choram. E Esaú chorou. Mas não obstante tivesse chorado, com lágrimas o tivesse buscado, ele não achou lugar para ter aquela bênção mais. E eu quero te falar nessa manhã que nós precisamos entender que essa bênção de Deus, ela é insubstituível. E nós não podemos rejeitar. Nós não podemos abrir mão, nós não podemos renunciar a essa bênção. Pessoas muitas vezes renunciam à bênção porque acham que não precisam. Eu estou com fome, eu vou atrás da minha necessidade mais urgente, mas não é a mais importante. Como eu falei, tem pessoas que estão sacrificando o seu tempo com Deus, o seu tempo de devoção, o seu tempo de servir ao Senhor, sob uma falsa piedade, cuidar da família. Quando eu vou olhar para essas famílias, às vezes elas não melhoraram, pelo contrário. Às vezes nós temos aberto mão de ministério, de coisas que Deus tem entregado nas nossas mãos, por causa da comida. Comida nós comemos e perecemos, mas Jesus é o maná do céu que nós vamos comer e viver eternamente. Não abra mão. Tem pessoas que abrem mão, renunciam à bênção porque acham que não precisam, e tem outras que acham que não merecem. As que acham que não merecem até estão certas, porque não merecem mesmo, mas elas deixam de acessar porque se veem tão indignas que não acessam. Ambas, tanto aquelas que acham que não precisam, quanto aquelas que acham que não merecem, não estão andando por fé. Famílias que são abençoadas andam por fé, sabem que embora não mereçam, mas sabem que precisam, e não há outra coisa que pode ocupar o lugar da bênção que o Senhor destinou a elas. E existe uma bênção destinada para você também. Eu quero te falar que existe uma bênção destinada para você, porque lá em Hebreus 11:6 diz que aqueles que se achegam a Deus devem crer que Deus existe e é galardoador do que o buscam, o que o amam. Nós temos que buscar o Senhor,
buscar o Senhor, porque Ele tem essa bênção para nós em Cristo Jesus. Sabe, a bênção, finalizando, ela é insubstituível. Por que ela é insubstituível? Porque ela não pode ser trocada, mas ela está diante de nós. Ela pode ser escolhida ou não. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 está escrito: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida, para que vocês vivam e seus filhos vivam também. Então hoje nós vamos orar. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu não sei onde que está a pastora, se alguém puder chamar a pastora Ana para mim. Nós vamos orar aqui. Eu queria que você desse a mão aos seus familiares que estão aí ao seu lado. Aleluia. Aleluia. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Parece que eu não estou. Amém. Então você vai segurar a mão do seu irmão, do seu familiar agora. Se você não estiver com o seu familiar, você vai dar a mão a um irmão, uma irmã, uma irmã. E nós vamos estar orando, eu, a Ana. Queria chamar o pastor Carlos também para nos ajudar nessa oração. Queria chamar os diáconos que estão aqui para nos auxiliar também. Nós vamos estar orando por vocês agora, em nome de Jesus, amém? Nós vamos estar impondo as mãos. A bênção do Senhor, ela é insubstituível, mas nós precisamos escolher. O Senhor hoje, Ele está dando uma escolha entre a vida e a morte, entre bênção e maldição. E Ele está chamando o céu e a terra como testemunha da escolha que nós estamos fazendo. Ele está dizendo para nós: escolha a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Quantos querem essa bênção? Então agora você vai decidir: eu não abro mão, não vou vender, não vou barganhar. Posso, às vezes está com uma necessidade urgente, mas se ela não for mais importante, eu não vou vender, não vou barganhar, não vou trocar, porque essa bênção é do Senhor. E ela enriquece, ela vai ser bênção hoje, amanhã, depois e até as minhas gerações futuras. Vai orando aí, nós vamos sair no meio de vocês e vamos impor as mãos e vamos orar por vocês agora em nome de Jesus. Aleluia, vai orando, querido, em nome de Jesus.
Meus filhos, eles serão uma bênção. Profetiza sobre a sua casa. Meus filhos serão uma bênção. Meus filhos serão uma bênção. Meus filhos serão uma bênção. Mais uma vez, declare. Meus filhos serão uma bênção. A minha casa será uma bênção. A minha casa será uma bênção. Declare isso, profetiza sobre a sua casa. A minha casa será uma bênção. A minha casa será uma bênção. Os nossos filhos, meus filhos serão uma bênção. Os meus filhos serão uma bênção. A minha descendência será uma bênção. A minha descendência será uma bênção. Profetiza sobre a sua descendência. A minha descendência será uma bênção. A minha descendência será uma bênção. A minha casa será uma bênção. A minha casa será uma bênção. Os meus filhos serão uma bênção. Os meus filhos serão uma bênção. A minha descendência será uma bênção. Ei, nós profetizamos. A minha descendência será uma bênção. Bendita, bendita será tua casa. Benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será, bendita será tua casa. Bendita serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. A minha casa será uma bênção. A minha casa será uma bênção. Os meus filhos serão uma bênção. Os meus filhos serão uma bênção. A nossa descendência será uma bênção. A minha descendência será uma bênção. A minha descendência será uma bênção. Profetiza sobre a sua descendência. A minha descendência será uma bênção. Oh! A minha descendência será uma bênção. Nós cremos. Bendita será. Bendita será
Aleluia. Aleluia. Famílias abençoadas. Quantos são famílias abençoadas aí? Famílias abençoadas não se esquecem que a bênção enriquece, que a bênção permanece e que a bênção é insubstituível. Famílias abençoadas, elas jamais se esquecem que a bênção enriquece, permanece e é insubstituível. Amém? Você é essa família. Eu perguntei aqui, quantos são primogênitos na sua casa aí? Quem levanta a mão de novo, quem é primogênito? Amém? Você é o primeiro filho? Amém? Aí quem não é, fala assim, poxa pastor, eu sou do meio. Eu nem para ser o primeiro, nem para ser a rapa do tacho, que é o mais xodozinho, né? Eu nem sou o primeiro para receber a bênção do primogênito, nem sou o último. Quem que é do meio? Eu tenho uma boa notícia para você. Eu falei o primogênito, você falou, eu queria tanto essa bênção. Sabe quem é o primogênito? Era Esaú. Esaú desprezou, acabou sendo Jacó. A bênção não está simplesmente, sabe, no tempo, ela está em uma pessoa. A bênção está em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Cristo é a primícia, é o primogênito entre os que dormem. Amém? Quantos estão em Cristo aí? Então você é primogênito. Porque você está em Cristo e Cristo está em você. Cristo é o primogênito. Então todas as bênçãos destinadas ao primogênito, que é Cristo, está sobre a sua vida. Você pode não ter nascido em primeiro lugar na sua família, mas na família espiritual, Cristo te fez assentar nos lugares celestiais para herdar a bênção que estava nele. Você é primogênito em Cristo Jesus. Você não vai trocar essa bênção. Vai vir necessidades, vai vir situações, mas você fala, eu tenho bênção maior. Isso não vai me tirar do foco, isso não vai me tirar da bênção. Isso não vai me, fazer parar. Isso não vai, não. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar a minha bênção, a minha herança, o meu tesouro até o dia final. São bênçãos maiores. Amém? Amém mesmo? A gente fica empolgado, né? Depois no final de semana que a gente fez a virada, mas domingo ficou meio assim vazio, né? Mas nós vamos dar a bênção agora, final. E eu queria terminar esse culto dando a bênção sacerdotal. A gente sempre fala da bênção apostólica, mas eu queria liberar a igreja com Números 6. E eu quero abençoar dizendo: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Que Deus abençoe. Dê uma semana de bênção e vitória em nome de Jesus. Famílias abençoadas. Aleluia.